Pastor, como foi a sua conversão? Bem, como eu nasci em um lar cristão, eu não tive um momento propriamente de conversão, mas chegou um momento em que eu decidi servir a Deus. Eu já servia quando criança, conduzido pelos meus pais. Eu cheguei a uma certa idade que tive que tomar uma decisão de servir ou não a Deus. Então, por nascer em um lar cristão, não foi necessariamente uma conversão, mas uma aceitação do caminho que eu já estava andando, uma decisão de servir a Deus, uma decisão pessoal. Quando o senhor sentiu o chamado para o ministério pastoral e como foi essa experiência? Logo quando criança, já experimentei algumas práticas litúrgicas, como dirigir culto, pregar, e essas coisas me proporcionaram uma experiência que ao longo do tempo foi me conduzindo para o ministério. O ministério aconteceu como algo natural, embora uma convicção forte já existia no meu coração de que eu fui escolhido para ser pastor. Desde cedo tive essa convicção. E a experiência e o trabalho veio apenas certificar isso que já estava no meu coração. É uma convicção muito forte que eu tinha e que se tornou realidade com o passar dos anos, por meio de atividades desenvolvidas ao longo do tempo na igreja. Como o senhor vê a igreja de hoje e quais os pontos positivos e negativos? A igreja de hoje, ela é a igreja do seu tempo. Nós não podemos comparar a igreja em tempos diferentes. Cada tempo vai exercer uma influência sobre esta igreja. Agora, a igreja ela está firmada em pilares que são eternos, independente do tempo. Ela está firmada na comunhão, ela está firmada na palavra, ela está firmada nas orações. E o fundamento da igreja é esse. A igreja não pode perder a sua essência. O tempo faz a igreja ser um pouco avivada, mais avivada, menos avivada, ou a igreja ela começa a sofrer influências pela tecnologia, uma influência pela cultura que nós estamos vivendo, mas a igreja sempre será a igreja em todos os tempos. E ela vai ser positiva sempre quando ela, independente das influências, ela exercer o seu papel, que é um papel de transformar a sociedade por meio da pregação da palavra. Quais têm sido os principais desafios enfrentados em sua caminhada como pregador da palavra? Um dos maiores desafios que nós temos em relação à palavra é a falta de comprometimento que as pessoas têm com a própria palavra. Querem ouvir mensagens que massageiem o ego, mensagens que falem exatamente aquilo que a pessoa deseja ouvir, de autoajuda. E as mensagens, quando elas vêm para corrigir, para confrontar, normalmente não são reconhecidas como Deus falando, mas é o pastor querendo exortar. Quando alguém vem com um tom brando, de uma mensagem de autoajuda, que fala palavras bonitas e que as pessoas gostam de ouvir, aí não é o pastor com uma mensagem de autoajuda, é Deus falando comigo. Então a mensagem hoje, ela está muito mais relacionada com o público que nós temos do que com o pregador. O público que nós temos hoje está fazendo surgir pregadores que falem para o povo que ouvir. E nós temos falta hoje de pregadores que falam aquilo que Deus fala, ou seja, pregadores que digam, assim diz o Senhor, que realmente Deus está falando. O que o senhor experimentou no passado e sente falta nos dias de hoje? Uma igreja nas ruas, uma igreja comprometida com o seu trabalho externo, mais do que o trabalho interno. Muitos pastores têm sofrido muito com seus filhos fora da igreja. Qual o segredo de ter seus filhos atuantes na igreja? Primeiro precisamos identificar as aptidões ministeriais dos nossos filhos, saber o que eles gostam e entender que eles são membros da igreja assim como os demais. E nunca colocar sobre eles a responsabilidade de fazer alguma coisa porque é o filho do pastor.
Eles precisam fazer as coisas para Deus porque servem a Deus, porque tem compromisso com Deus. Ser filho do pastor, por si, já é um peso para essa criança, para esse rapaz ou essa moça. Então, uma vez que o pai ou a mãe exerce uma pressão para que esse filho vá para a igreja porque eu sou pastor, eu estou tirando o foco do senhorio de Cristo na vida dele. E posso colocar sobre a vida dele uma obrigatoriedade que vai desviar ele do caminho de Deus. Então nós não podemos de forma alguma exercer pressão sobre os nossos filhos porque eles são filhos de pastores. Não, eles precisam servir a Deus porque eles precisam da salvação. Eles precisam experimentar as coisas de Deus na vida deles e fazer isso com espontaneidade, não porque são filhos dos pastores. Qual a sua opinião sobre o homossexualismo? O homossexualismo é um pecado que a Bíblia classifica como um pecado no corpo, que fere a presença do Espírito de Deus, vai contra um princípio de Deus quando a Bíblia estabelece que o homem foi feito para a mulher e a mulher para o homem. É uma consequência da falta de valorização do ser humano. O pecado introduzido no seio da humanidade, a Bíblia diz que esse pecado iria tirar o homem da presença de Deus, e cada dia que passa nós podemos ver que o pecado está separando o homem de Deus. E de que forma? Atingindo a família. O homossexualismo afronta a família, e o que o diabo mais quer é exatamente que a família perca os seus valores morais. Se ele atinge as famílias e destrói os valores morais da família, ele alcança a igreja. O homossexualismo, ele é um pecado contra Deus. Não temos nada contra um homossexual, temos contra o ato do homossexualismo, que é um pecado contra Deus. Deus ama o pecador, ele não ama o pecado. A gente vai fazer aqui umas 10 perguntas rápidas. A gente fala e você fala o que vem na sua cabeça. Família. O bem maior que o homem tem nessa terra. Livro. Livro teológico. Um sonho. Uma igreja evangelizadora. Igreja. Prazer, paixão. Ministério. Vida. Dinheiro. Consequência do trabalho. Um lugar. O céu. Um pastor. Jesus. Um nome. Samuel. Deus. Senhor. Tá certo. Agora deixa uma mensagem para a nossa igreja. Que Deus possa estar abençoando o ministério do pastor Joilton nessa igreja. Vocês possam trabalhar junto com o pastor de vocês, os jovens, senhores, senhoras, as crianças. Vocês possam entender que o reino de Deus, ele precisa de nós. E Deus dotou todos nós com, no mínimo, 3 coisas importantes que ele espera: tempo, recurso e talento. Todos nós temos que dar tempo, recurso e talento para a obra de Deus, porque a obra de Deus nessa terra necessita de pessoas que tenham tempo para ela, que tenha recursos para investir na obra e coloque seus talentos à disposição da obra de Deus. Que Deus continue abençoando essa igreja, e tenho certeza que essa obra está caminhando debaixo da graça do Senhor, e que os esforços que essa igreja está empreendendo para a divulgação do reino de Deus terá resultados positivos, porque o Senhor está com vocês. O Senhor ama uma igreja que trabalha. Vamos trabalhar, vamos deixar as pequenas coisas de lado, olhar para Cristo, que é o Senhor, consumador da nossa fé. E acreditem, Deus tem sempre algo melhor para nós amanhã. Viva o hoje, certo de que Deus amanhã vai trazer coisas novas. O melhor de Deus sempre ainda está por vir, porque o nosso Deus é um Deus que surpreende a cada manhã. Tá certo.